Olá, amigos. Voltamos a falar novamente sobre o que é a igreja, a verdadeira igreja, a única que está registrada na Bíblia. Aqui em Efésios capítulo 3, versículo 10, lemos o seguinte: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja é o eterno propósito de Deus. O que é que Deus quer hoje na face da terra? Qual a única obra de Deus hoje na face da terra? A igreja. Então, todo o nosso mover, tudo que nós devemos querer e fazer para Deus, é contribuir para que esta igreja, a igreja de Deus, a igreja que Jesus edificou, se expanda e ganhe toda a terra. A igreja é a expressão do reino. O que é o reino? O reino são princípios divinos, divinos que vieram dos céus. Estes princípios, quando o homem se submete a Deus, sobre a autoridade de Deus, então ele recebe estes princípios, começa a viver os princípios de Deus, o princípio do amor, da honra, da honestidade, da humildade, do perdão, da unidade, tudo que a igreja tem. E quando esse homem começa a aceitar isso e viver isso, ele se torna a igreja. A igreja, então, é a expressão do reino. Por isso Jesus ligou a igreja ao reino. Ele disse: edificaria minha igreja, e logo disse para a igreja: eu te dou a chave do reino. Então reino e igreja se mesclam numa só entidade. E que igreja é essa? É isso que precisamos ver, porque se você não tiver a revelação da igreja, você vai batalhar, você vai ajudar, vai contribuir, vai ganhar pessoas para uma instituição que não tem nada a ver com a igreja. E vocês vão crescer, vai virar um império, milhões de almas ganha, mas onde estão essas almas? Estão na igreja? Não. Então, precisamos conhecer. E que igreja é essa? As pessoas me perguntam: que igreja é a verdadeira? Existe a igreja verdadeira? Claro que existe. Porque existe a verdadeira, é que veio a existir muitas falsas. O diabo não pode tocar em Jesus, mas toca nos crentes, nas pessoas. E os crentes, por falta de revelação, por falta de conhecimento, por falta de uma liderança verdadeira, então se dividem. E virou-se uma Babel no mundo religioso, transformaram o cristianismo numa religião, e as pessoas não sabem quem são, onde são e por que são. Então, quando perguntaram a João Batista: quem és tu? O que dizes de ti mesmo? Ele na hora disse: eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu sou a voz do que clama no deserto. Em outras palavras, João compreendeu as Escrituras, a revelação, e disse: eu sou o que as Escrituras dizem que eu sou. Eu não sou nem mais, nem menos. O que a Escritura diz de mim? Que eu sou a voz que clama no deserto. Então, o que é a igreja? É o que a palavra diz que ela é. Por exemplo, eu vou dar algumas dicas e você mesmo vai compreender se você está na verdadeira igreja ou não. A verdadeira igreja nasceu em Israel, nasceu em Jerusalém, no dia de Pentecostes. O seu autor chama-se Jesus. O nome que ele deu a essa verdadeira igreja é igreja. Por 109 vezes está a palavra igreja. Igreja em Jerusalém, igreja em Antioquia e assim por diante. Então você já começa a perguntar: a minha igreja nasceu na Inglaterra? A minha nasceu em Roma? A minha nasceu nos Estados Unidos? Então não é a verdadeira igreja,
Porque a verdadeira igreja ela nunca deixou de existir, porque ela está registrada na Bíblia. Se a Bíblia nunca deixou de existir, a igreja também não. Sempre houve pessoas por esse mundo afora que viveu a Bíblia, viveu sendo a igreja. E hoje, mais do que nunca, para o final de todas as coisas, Deus está estabelecendo no mundo todo já há grupos que voltaram para a verdadeira igreja, e este movimento, este mover de Deus já é muito grande. Abra seus olhos, abra seus ouvidos e ouça o que o Espírito está dizendo nesses últimos dias. Assim como Israel está se tornando uma unidade, ele estava espalhado por toda a terra, também os crentes espalhados por todas as denominações, está uma voz que clama: venham para a verdadeira igreja. A igreja verdadeira, ela foi perseguida por Paulo. Então, qualquer igreja que não foi perseguida por Paulo não pode ser a verdadeira. E esta igreja verdadeira nunca deixou de existir. Por que não? Porque Jesus disse que a sua igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então Satanás nunca poderá apagar a igreja da face da terra. A igreja é um reino que veio para se estabelecer eternamente. Isso está profetizado lá em Isaías, em todos os profetas. A igreja nunca deixou de existir. A igreja não fica velha, ela não tem ruga, ela não tem máculas. Então a igreja é algo divino. O pecado não tem poder sobre ela e nem as forças do inferno. É ela que mostra a multiforme sabedoria de Deus às entidades espirituais. A igreja é o eterno propósito de Deus. Então, queridos, abra seus olhos. A igreja é do Senhor. Ninguém pode mexer na sua estrutura. A sua estrutura está bem codificada no Novo Testamento. Toda igreja que tira parte do Novo Testamento e faz um código para ela, faz uns cânones para ela, não é a igreja. Nesses cânones vocês podem mudar, muda para lá, muda para cá, suprime artigo, coloca mais artigo, muda posições. A verdadeira igreja não. A verdadeira igreja é eterna, assim. Ela foi criada por Deus, ela veio dos céus, é um projeto puro, limpo, sem defeito. Tudo que Paulo escreveu, tudo que os apóstolos escreveram sobre a igreja, eles não inventaram. Eles viram por revelação o que é a igreja e colocou. A igreja tem como doutrina o amor, amor intenso. Amor que João disse que o irmão dá a vida pelo outro. Isso é a igreja. A igreja, ela preserva a unidade. A igreja é divina, é algo muito elevado. A igreja não é a mãe Joana, a casa da mãe Joana, onde as pessoas chegam e falam: eu mando aqui, faz isso. A igreja é para as pessoas que vêm e se submetem ao Senhor. Jesus está na sua igreja. Jesus é a igreja. É o corpo coletivo de Cristo. Quando Paulo perseguia Jesus, Jesus o encontrou. E Jesus perguntou: por que você me persegue? Paulo disse: mas quem és tu? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo achava que estava perseguindo um bando de pessoas que estava contra as leis de Moisés. Mas quando Jesus: eu sou quem você persegue. Em outras palavras, eu sou a igreja. Você me persegue. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, esta igreja é a única que foi dito a ela que receberia o poder do Espírito Santo e ela seria testemunha em Jerusalém, toda a Judéia, em Samaria, e ia se expandindo por toda a terra. E ela está chegando em toda a terra. Ela não foi formada para surgir uma igreja aqui, outra acolá, uma pessoa abre de um nome, outra virar essa bagunça toda, essa Babel religiosa. A igreja é uma só. Começou em Jerusalém, já faz 2000 anos, e ela está indo. Ela vai como um fogo, vai lastrando, está tomando toda a terra. Ela já chegou aqui em Mandaguari,
quando agora já é confins da terra, partindo de Jerusalém, tomando como base Jerusalém, a igreja já está em todos os países do mundo. Aqui na América do Sul, está em todos os países. A igreja verdadeira. Pessoas que tiveram a revelação e que hoje se declaram a ser a igreja. Esta é a verdadeira igreja que vai tomar a terra para o Senhor. Cada pessoa, cada cidade onde há um grupo de pessoas que se declaram como igreja, corpo de Cristo, é isto que Satanás tem medo. Satanás não tem medo de crente cheio do Espírito, que fala língua, que tem dons, que grita, que prega o Evangelho. Satanás tem medo é do corpo de Cristo. É o corpo de Cristo é que vai resgatar a terra para o Senhor. E quando a última cidade tiver ali implantado a igreja, então Jesus virá. É a igreja que vai trazer Jesus de volta. Que igreja é esta? A que ele fundou, a que Paulo perseguia e depois se converteu nela. É aquela igreja que os apóstolos deram a vida por ela. É esta igreja que hoje eu pertenço e que hoje eu defendo. A igreja do Senhor Jesus, onde nenhum homem manda, nenhum homem ganhe dinheiro nela. Todos que quiserem vir, venham como irmãos para trabalhar nela por amor. A igreja é um lugar onde se ama. Você trabalha por amor, você vive por amor. É amor. É isto a igreja. Voltamos a falar mais sobre a igreja.